E eu estava com os amigos e houve um telefonema do café e chamaram-me para eu ir ao telefone. E o Zé Luís Cabasso perguntou-me, Necas, que era assim que me tratavam. Pá, tu não queres trabalhar, não queres fazer nada? Tu, claro, quero, pá, mas o quê? O que eu vou fazer? Vem ter comigo aqui ao Ministério da Informação. E ele meteu-me no gabinete de estudos do Ministério da Informação. E numa reunião, as coisas são o que são. Esta é que é a verdade. Eu tanto podia ter parado ao livro e o disco, à publicidade não, porque era o José Freire e era um designer, era mais de desenho, e então sobrava o cinema. Portanto, era das competências do Ministério por determinação do Governo, competia ao Ministério da Informação tratar do livro, do disco e do cinema e da propaganda e publicidade, da maquetização, digamos assim, dos cartazes. E numa reunião do Conselho Consultivo do Ministério, perguntaram quem queria ficar com o cinema e eu ofereci-me logo. Já tinha aquela história do Cineclube, mais o Cineclube em Estocolmo. Eu, pronto, está decidido, tu ficas com o cinema, e isto no governo de transição, vais começando a estudar a legislação, o que é que se deve fazer e apresentas-me o relatório quando eu te pedir. Tu vais ficar com o livro e o disco, que era uma tola, e tu vais ficar com o freio. Uma tola primeiro teve no livro e o disco. Isso é uma tola que me sucedeu, primeiro passou pelo livro e o disco. Qual era a estrutura mínima que existia do cinema em Moçambique no período colonial e pós-colonial no governo de transição? Era o Centro de Informação e Turismo. Havia uma comunidade, um gabinete, uma subsecção que pura e simplesmente existia para ter lá um funcionário, porque a política do cinema vinha toda da metrópole. Ali era um registro, um certificado de registro dos boletins de registro de importação, dos BRIs. O que é que eu faço? Começo a reunir documentação das diferentes embaixadas, a legislação de cada país, para ver aquela que nós poderíamos seguir. A portuguesa, a brasileira, a francesa. Só não fui para a chinesa, nem porque não sabia ler e também não estava para aí virado. Mas destes países, sim. Comecei a ler. E eu optei por uma outra estratégia, gravador, como tu estás a fazer, e convoquei os homens que trabalhavam na distribuição e na exibição, o Sr. Manuel Rodrigues, que tinha o nome de cinema de Manuel Rodrigues, o representante da Kinecor, que esteve só numa e depois nunca mais apareceu, em Maputo, na Lourenço Marques, atual Maputo, o representante dos cinemas Dica, alguns, o Corinha Ramos, o Eurico Ferreira. Nessas reuniões, eu disse, agora falemos do cinema, que é para eu, estou incumbido de criar aqui alguma coisa para que o governo entenda o que é que se deve fazer com o cinema. Deixei-os falar. Falaram. O que eles queriam eram os BRIs aprovados com mais facilidade. O que é que eram os BRIs? Boletim de Registro de Importação. E eu achei aquilo uma graça dos diabos. Prometidos mundos e fundos, que é para eles falarem mais. Falaram, depois expurguei aquilo tudo. Comecei a mandar datilografar ao Ministério, daí o meu conhecimento com a Florença, que depois foi a minha secretária já no Instituto de Cinema. Foi uma excelente funcionária. Ela conhecia-me desde esse tempo, do Centro de Informação e Turismo. E eu publico. O Patraqui, na altura, está a trabalhar também, regressou comigo, ficou a trabalhar como colunista na Tribuna e publica uma pequena coisa, porque estávamos em ligação, era uma fonte de informação para ele, que nós estávamos a estudar a legislação do cinema. Ele publica uma pequena notícia. Eu tenho a primeira bronca com o ministro. E aí ele já não me tratou por Necas, tratou-me por Homérico. Nós estamos no governo de transição. Nós ainda não mandamos nada. Não vais falar do futuro, coisa nenhuma. Eu mandei-te, tu te estudares. Estudar só. Tu não vais fazer Instituto de Cinema nenhum. Isso é depois. Mais ou menos isto. As palavras não terão sido estas, mas sei que foram muito assertivas. Não é para divulgar agora, não falas lá com o Patraquim, nem com ninguém, isso é depois. E eu batei a bola abaixo. Não foi por intenção,
não era um ato subversivo, nem coisa parecida, mas pronto, foi inadvertido. Foi advertido de que não podia falar sobre o futuro, só sobre o presente. Então continuei a recolher informação de como é que se fazia, como é que não se fazia, como é que era a produção, os pequenos núcleos, as pequenas produtoras, desde a Telecine, ao Eurico Ferreira, ao Corinha Ramos. Bom, comecei a ver o que é que tinha mais ou menos em cima, porque eu não tinha ideia nenhuma concreta, formatada. Comecei a tê-la. O diretor de informação, na altura, era um excelente elemento, que era o Fernando Magalhães. Não tem a ver com o Fernando Magalhães, mas era Fernando Magalhães, que era careca, completamente calvo, que era o diretor de informação. Eu estava diretamente dependente dele, não do ministro, mas dele. E então comecei a falar com ele lá no sítio, que era cá embaixo, por cima do Avenida, do Cine Teatro Avenida. Lá em cima havia um gabinete do Centro de Informação e Turismo. E o Corinha Ramos era também... Exatamente, é tudo ali perto. Pronto. Agora vê. O Fernando, eu comecei a fazer o organigrama do futuro Instituto de Cinema. E comecei a copiar muito a legislação, que me pareceu mais, digamos, concisa, que era até, por sinal, a legislação portuguesa. Especialmente nas fontes de financiamento do próprio Instituto, que era o adicional ao preço do bilhete. Portanto, havia um adicional que eu já não me recordo da percentagem, que o público pagava para que se pudesse fazer cinema. E aquele revertiria diretamente para a produção. A minha ideia era criar cooperativas de produtores. E isso eu não cheguei a concretizar. Eram individualizados, eram financiados. A Canema foi uma coisa assim, mas gastou-me muito dinheiro. E eu aí zanguei-me com o Rui Guerra. A Canema... No very beginning, no princípio mesmo, foi planeado assim, ok, há um adicional, provavelmente vamos desnatar aqui umas verbas do Orçamento Geral do Estado, se calhar, se não calhar, temos autonomia financeira. Vamos fazer aquilo que pudermos fazer com o dinheiro resultante desse adicional ao preço do bilhete. Pelo menos para garantir o jornal de atualidades. Entre aspas, os bilhetes subiram ligeiramente. Para poder financiar o Instituto. Tipo de reclamações do público? Não, até porque o bilhete nessa altura, ir ao cinema era uma coisa que estava no sangue das pessoas. É como, sei lá, ver televisão hoje. Ir ao cinema era um ato cultural, era um ato de amizade. E qual foi o impacto dessa medida aí que vocês tiveram? Não houve. Aceitaram por bem, quer dizer, também não era muito caro, só que estamos a falar de alguns milhões de espectadores ano, que com grão a grão somados deu a alavancagem financeira capaz de aguentar com a montagem da estrutura de produção que o Instituto veio a ser. Nós pretendíamos ser uma escola de formação, na altura, para formar cooperativas ou não, mas de produtores independentes, que quisessem fazer cinema, não fosse, como é que eu ia dizer, ou então teríamos que fazer nós. E foi o que aconteceu.